E aí, pessoal? Hoje a gente está aqui para as nossas duas últimas aulas finais, essa é a primeira delas, em que nós vamos abordar o mesmo assunto, que é campos vetoriais. Essa aula deve ser mais curta, porque a gente vai introduzir noções muito novas para vocês. Na próxima aula, a gente deve abordar as integrais de linha e integrais de superfície, que são importantes para vocês, tá? Vamos lá. Hoje vamos introduzir os campos vetoriais, no formato diferencial. Vamos lá. O que é um campo vetorial? Vamos começar, antes de definir o que é um campo vetorial, a gente vai considerar, tá, funções que associam vetores a pontos do espaço. Essa que é a noção intuitiva. Tá? Em outras palavras, a gente cria vetores para cada ponto do espaço, seguindo uma regra de formação, que é uma função, tá certo? Vamos contextualizar isso, tá? Para nós, pessoas razoáveis, que acreditamos na existência da força da gravidade, tem gente que não acredita, é relativamente simples perceber a ação dela sobre nós no chão, em especial quando a gente precisa dar um pulo e somos puxados de volta para o chão, tá certo? Segundo Newton, a Terra exerce uma força atrativa sobre a massa, tá, em questão, na direção do centro da Terra. Essa força, ela é inversamente proporcional ao quadrado do centro da Terra, da distância do centro da Terra ao objeto em questão. Então, o seu centro de massa está aqui em volta do seu umbigo, tá, gente? O seu centro de massa, na superfície da Terra, ele coincide com o seu centro de gravidade, tá certo? Em condições muito especiais, mas vamos considerar isso por enquanto. Lá no centro de gravidade da Terra, também é muito próximo do seu centro de massa, tá? A gente tem o outro ponto em questão. Então, temos dois corpos, duas massas, elas se atraem com o inverso da distância. A sua massa atrai massa. Então, eu atraio o meu colega aqui do lado, né? Lá ele. Sim, você atrai, mas a força é muito, muito, muito pequena, tá certo? Se você sente uma atração pelo seu colega, tá? É melhor você ser sincero com ele ou com ela, né? E dizer, olha, eu sinto uma atração por você, mas não vem com esse papo de gravitacional, porque a força gravitacional entre vocês é muito pequena, tá? Até ser que role uma química entre vocês. Então seja sincero, tá? Aqui, gente, ó, olha o que acontece. O campo gravitacional, ele é um vetor. Por ser um vetor, ele precisa de especificação de intensidade, de direção e de sentido. Tá certo? Então, vetores nós representamos por flechas. Geometricamente, nós representamos os vetores por flechas. Algebricamente, nós representamos-os por equações. Essas equações elas podem ser colocadas na forma das componentes ou de combinações lineares com vetores unitários de base. Professor, que porcaria é essa? Sabe aqueles I, J e K? Pois é, você vai ter a componente X multiplicando o vetor unitário I, que é respectivo à direção X, a componente Y multiplicando o vetor J, que é respectivo ao eixo Y, que ele indica a direção ao longo, digamos assim, ele está apontando ao longo desse eixo, e a componente Z multiplicada pelo vetor unitário que aponta ao longo da direção Z. Beleza, gente? Então, aqui nesse caso, tá? Existem sistemas de coordenadas. Eu não consegui falar sobre esses sistemas de coordenadas com vocês, porque a carga horária do curso é muito pequena e o conteúdo é muito volumoso. Então, a gente não conseguia falar isso. Posso até colocar algumas aulas extras sobre esses assuntos na forma de apêndices, tá? Mas aqui você pode descrever tanto em coordenadas cartesianas, com x, y e z, tá? Ou você pode também escrever isso em coordenadas esféricas, certo? Nesse caso, a descrição mais adequada, ou melhor, adequada não, mais conveniente, seria em coordenadas esféricas, tá certo? Então você pode ver essas setas aqui, elas representam o campo gravitacional da Terra. O que é o campo gravitacional? O campo gravitacional é uma grandeza física, tá? Que associa, tá? Que matematicamente está ligado a uma associação de um ponto do espaço a um vetor. Tá? Então, o campo gravitacional é um vetor que é descrito por uma função
de várias variáveis reais. Por quê? Porque é x, y e z a valores vetoriais, ou seja, esses pontos do espaço associam vetores a ele. Então, aqui nesse ponto tem um vetor, aqui nesse ponto tem outro vetor, aqui nesse outro ponto tem outro vetor, e assim que você vai rodando e vai mudando aí ao longo do desenho, você vai vendo vetores diferentes. Um outro contexto é que todos nós já vimos um rio, sobretudo os que, como nós, vivem na região amazônica. Há uma corrente de água fluindo horizontalmente a uma profundidade específica, pode ser descrita, né, por um campo vetorial. A água terá certa velocidade e a representaremos usando um vetor naquele ponto. Tal vetor será diferente ponto a ponto, pois marcará os valores de velocidade, no caso, que necessita de especificação de magnitude, direção e sentido, sobre todo o fluido. E aqui eu trago uma figura para vocês verificarem isso. Tá? Então, aqui, ó, ponto a ponto, você vai vendo que o vetor vai mudando. Tá? Então, a cada ponto do espaço, a gente associa um vetor. Essa que é a noção do conceito de funções de várias variáveis reais a valores vetoriais ou campos vetoriais. Em outras palavras, as variáveis independentes x, y e z, tá, se ligam a uma variável dependente que é um vetor. Tá? No caso de funções vetoriais que a gente viu, eram funções de valores, funções de uma variável real a valores vetoriais. No caso, a gente tinha uma variável só, então era a variável t. Essa variável t se ligava, que era variável independente, ela produzia uma variável dependente que era um vetor, mas que só dependia dela. Aqui, o vetor depende de várias variáveis, tá certo? Então aí vai entrar integral, múltipla, vai integrar, entrar derivadas parciais e coisas dessa natureza. Então você vê, olha, aqui neste ponto, tá? A velocidade é uma, porque ela está orientada num sentido, numa direção e tem um valor de intensidade. Aqui a velocidade já mudou. Por quê? Porque a velocidade nesse fluido aí vai mudando ponto a ponto. Então, o que é a definição de campo vetorial? Um campo vetorial em um plano é uma função que associa a cada ponto do plano um único vetor f de p, ou seja, as variáveis independentes produzem uma variável dependente que é um vetor. Tá? E esse vetor, no caso do plano, ele é paralelo ao plano. Então, num caso bidimensional, em que a gente esteja olhando somente no plano x, y, esse vetor, tá? Ele é paralelo ao plano. Para o caso tridimensional, um campo vetorial associa um único vetor f, tá? Que depende do ponto e que está disposto no espaço. Então você vê, ó, aqui é plano XY. Por quê? Como é que o senhor sabe, professor? Bom, tem uma função, uma componente x aqui, tá? Que ela está ligada ao vetor i, que é um vetor unitário na direção x, tá? E um vetor j ao longo aqui do eixo y, tá certo? Aqui não, aqui já é espaço, porque a gente tem 3 dimensões. Vamos pensar assim, ó, cada um desses vetores especifica uma dimensão. Se você está lidando com 2 dimensões, é bidimensional, porque é 2. Tá? Se você, né, especifica 3 dimensões, você está lidando com um caso tridimensional. Tá certo? Então, é muito comum em ramos como a física, as componentes dos vetores serem indexadas da seguinte maneira. Fx, isso aqui não é derivada parcial em x, tá certo? É por isso que eu não estou usando quase aquela notação neste curso do xzinho indicar que está sendo uma derivada, tá? Porque na física a gente utiliza mais dessa maneira. Isso aqui expressa a componente x de f, e aqui é a componente y de f, tá? E, naturalmente, essa terceira é a componente z, caso se aplique para o contexto tridimensional. Tá? Aí nós temos a componente z. Então, tudo que está ligado com i é x, tudo que está ligado com j é y, tudo que está ligado com k é z. Tá bem? Formas de representação gráfica, tá? De campos vetoriais.
certo? A primeira delas é o que a gente chama de diagrama de seta. Em alguns livros chamam de diagrama de seta, outros chamam de mapa de setas, ou, enfim, alguma coisa dessa natureza. Mas o que que são esses diagramas de seta? Eles são formas de representar qualitativamente um campo vetorial, tá? Então, uma das formas de fazer isso é plotando um diagrama no qual desenhamos vetores em alguns pontos estratégicos do plano ou do espaço, de maneira a mostrar uma noção do comportamento geral da função. Essa representação ela é limitada, pois os campos vetoriais mudam continuamente no espaço, não somente em pontos específicos. Então, no ponto imediatamente próximo, numa determinada, no intervalo, a bola aberta ali, ou uma bola fechada, se você preferir, né? Olhar aí também incluir esses pontos da superfície da esfera. Você tem uma variação desse campo vetorial, entende? Então, eles são uma representação qualitativa, mas é uma representação limitada, porque ela não explica para a gente, não mostra para a gente, até porque seria muito difícil de desenhar, é como esse campo vetorial está em todos os pontos do espaço. Tá? A gente pega pontos específicos para mostrar um comportamento geral. Mas ela tem uma vantagem de fornecer uma visualização mais concreta de como varia a função vetorial. Nesse caso, por exemplo, vou pegar um exemplo para vocês, eu tenho uma função vetorial que ela é escrita f de x, y, 1 dividido por raiz de 5, aqui só tem componente i, ó, então o vetor está na horizontal. Esse exemplo é interessante, porque tá, isso é componente x, tá, gente? Está acompanhando i, mas isso não depende de x. Você pode ver, quanto mais você se move aqui no eixo, vamos colocar aqui, né? Eixo X, tá? E o eixo Y, tá? Quanto mais você se move aqui para a direita, né? O X está aumentando, nada acontece com esses vetores, eles são sempre iguais em cada uma dessas colunas. Por quê? Porque essa velocidade não depende, esse campo de velocidades F não depende da coordenada x. Ele só depende de y, olha. Ele é escrito como 1/5 de raiz de y. Então, para y igual a zero, naturalmente ele é zero. Por isso que ele não está sendo representado aqui. Ele, na verdade, é representado até com uma... Parece uma bolinha aqui. Não, isso aqui é a representação da origem, tá? Ou melhor, isso aqui é uma representação da origem, não. Isso aqui é uma representação... Sei lá o que é isso aqui. Eu acho que é para expressar que é um ângulo reto. Não sei qual foi a intenção do autor, tá? Mas olha o que acontece, você vai subindo aqui em y, mantendo o x constante, ou seja, isso aqui equivale a uma derivada parcial, né? Vai variando o y, mantendo o x constante, olha o que vai acontecendo com a função. Ela vai aumentando aqui, ó, a intensidade dela. Mantém-se a mesma direção e o mesmo sentido, e inclusive em grande parte isso acontece porque a gente não tem uma dependência, tá, da coordenada x com a posição x, tá? Isso aqui poderia causar outro tipo de coisa, né? Não temos uma coordenada y, existem campos vetoriais que são circulares, né? E eles têm essas linhas circulares, eles mudam de direção, né? Não é o caso aqui. E você pode ver que no fundo a velocidade é nula, quando aqui a profundidade é zero, e a gente começa a contar a profundidade do fundo do rio, nesse caso, tá? E aumenta à medida que nos aproximamos da superfície do rio, que está aqui no y igual a 4, por exemplo. Tá? Então, para todos os valores de x, a velocidade não muda, mas ela vai aumentando à medida que a gente se aproxima da superfície. Isso aqui poderia ser muito bem um escoamento viscoso, tá, gente? Bom, algumas definições importantes no que tange aos campos vetoriais. Nós vimos funções de várias variáveis reais a valores reais. Essas funções são também chamadas de campos escalares. Por quê? Porque as nossas variáveis independentes, x, y e z, produzem variáveis dependentes que são valores numéricos. Isso é um sinônimo de escalar. Então, por isso que a gente costuma também chamar na física esses campos de campos escalares. Tá certo? Existem alguns tipos de operações que a gente faz, tanto sobre campos escalares como sobre campos vetoriais, que elas são muito relevantes para estudar certas coisas. Uma delas é o campo gradiente. O campo gradiente é um campo vetorial, tá certo? E a operação de tomada do gradiente transforma um campo escalar φ, tá? Que é denotado por essa letra grega aqui, que é o próprio φ,
em um campo vetorial. Tá certo, gente? Então, o gradiente, definição, né? É um campo vetorial que aponta na máxima direção em que ocorre o crescimento de uma função. Então, a função de três variáveis, ela está aumentando numa direção, o máximo crescimento é o que é dado pela direção do gradiente. Tá certo? O gradiente de uma função de três variáveis φ de x, y, z é definido como gradiente de φ ou nabla φ. A gente já vai ver que o nome desse operador de um triângulo de cabeça para baixo chama, ou um delta de cabeça para baixo chama nabla. Ele é a combinação linear das derivadas parciais nas respectivas direções relativas aos vetores de base. Em outras palavras, né, é del φ, del x, e, ou seja, sua componente x é a derivada parcial do campo escalar em x, mantendo y e z constantes. A componente y é del φ, del y, j, ou seja, é a derivada parcial do campo escalar φ com respeito a y, mantendo x e mantendo z constantes. E a componente z é a derivada desse campo escalar em relação a z, mantendo, logicamente, x e y constantes, e isso está associado à direção z. Certo, gente? Então, outra forma de entender o gradiente, é algo que eu já mencionei para vocês, é entendê-lo como uma operação que transforma um campo escalar, uma função de várias variáveis reais a valores reais, em um campo vetorial, uma função de várias variáveis reais a valores vetoriais. Exemplo, esboce o campo gradiente de φ igual a x mais y. Tá? Então, para isso, para fazer esse gradiente, a gente vai ter que aplicar a definição. Ó. Então, eu vou derivar φ com respeito a x e vou associar isso à componente i, e depois eu vou derivar φ com respeito a y e associar a componente, aqui é j, tá, gente? Eu coloquei, não sei por que eu coloquei. Essa grafia, ela é permitida, mas aqui está inconsistente. E no final aparece o j, né, claro. Bom, então, ó, derivada parcial da função φ é a derivada de x mais y, que é igual à função φ, e mais del y de φ, que é x mais y, j. Bom, gente, essa derivada aqui, ó, é del x, que dá 1, mais del x, que dá 0. Então, sobra só 1i. Por isso que ele aparece bem aqui, ó, 1i. 1 multiplicado por i. 1 não muda absolutamente nada, né? Por isso que a gente pode escrever dessa maneira. Del x mais y, del y, tá? Del x, del y é zero, porque a gente está tomando uma derivada em que x é tomado como constante, a derivada de uma constante é zero, cálculo 1 isso. E del y é 1. Então, sobra aqui que o gradiente, ó, é i mais j. Então, como você pode ver, ele transformou essa função que resultava no escalar em um vetor. Como eu sei disso, professor? Tá aqui, gente, ó. Isso aqui é um vetor. Quando você tem esses esses chapéuzinhos em cima aí, né, você tá com um vetor. Deixa eu só procurar a minha fonte aqui, que meu computador vai descarregar. Beleza, pessoal? Então, ó, houve a transformação de um escalar num vetor. A gente vai ver mais dois posteriormente, tá? Que são o divergente e o rotacional. O divergente ele transforma um campo vetorial no escalar, e o rotacional, que é o contrário do gradiente, né? O gradiente ele transforma um escalar num vetor, o divergente ele transforma um vetor no escalar, e depois a gente vai ver também o rotacional, que é uma operação que transforma um vetor num outro vetor. Bom, campos conservativos e funções potenciais. O que são campos conservativos? A maior parte dos campos que vocês vão estudar na física, o campo gravitacional, o campo elétrico, tá? Eles são campos ditos conservativos, tá? Um caso interessante envolvendo o gradiente é o caso dos campos conservativos. Ele é conservativo, o campo vetorial F, se ele puder ser escrito como gradiente de uma função. Qual é a grande questão aqui? Para você provar que um campo é conservativo, posteriormente a gente vai ver essa operação ainda que é o rotacional, você mostra que o rotacional é zero. É possível provar que o rotacional de um gradiente é zero. Então, se você puder escrever
a função f como um gradiente de uma outra função φ, tá? Que essa função φ é denominada de função potencial, você está diante de um campo conservativo. Tá? Outras duas operações, que são o divergente e o rotacional. A divergência, ela se refere à maneira pela qual os vetores apontam, tá, para ou contra um determinado ponto do espaço. Então, se o divergente for positivo, os vetores do campo vetorial tendem a apontar para aquele ponto, tá? Ou apontam contra se ele for negativo, tá? Contra um determinado ponto do espaço. Então, se você for ver, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Esse divergente aqui, ele é negativo, porque se você for ver aqui, determinar o divergente nesse ponto, ele está apontando contra esses pontos, né? E, claro, você pode dizer assim, ah, tá, professor, mas e se eu botar bem aqui? Bom, ele está apontando mais contra do que a favor, porque esse que está apontando a favor é bem pequenininho e esse aqui é bem maior. Os que estão apontando contra são bem maiores, tá certo, gente? Então, basicamente assim que a gente olha, esse divergente está relacionado a uma noção de fluxo, tá certo? Então, ó, trata-se de uma operação que transforma um campo vetorial em um campo escalar. Não é um campo escalar, em um campo escalar. Tá? Seja f, tá? F vetorial sendo, com as componentes f e g, j mais hk, sendo f a componente x do vetor f, g a componente y do vetor f e h a componente z do vetor f, a divergência é dada por derivada em x da componente x, derivada em y da componente y e derivada em z da componente z. Professor, eu estou vendo aí del f é a componente x com respeito a x. É só função de x? Não. Essa função f, que é a componente x, ela é função das três coordenadas. A função g, tá? Ela, que é a componente y, ela é função das três coordenadas. E h é uma função das três coordenadas. Quer um outro exemplo interessante aqui, ó? Esse que eu apresentei para vocês. A componente y não depende de x, ela depende de y, tá? Então não tem esse acompanhamento. Ah, a componente x só vai depender de x, a componente y só de y, não. Elas são funções de três variáveis. Poderia depender de z também, se você quisesse. Tá certo? Então é a derivada parcial da componente x com respeito a x, derivada parcial da componente y com respeito a y, e a derivada parcial da componente z com respeito a z. E como você vê, nós temos uma soma de três escalares, que é um escalar. Rotacional, tá? Ele refere-se à maneira pela qual um campo vetorial circula ao redor de um ponto, tá? No eletromagnetismo, tá? Eu não sei se chegam a estudar eletromagnetismo na engenharia sanitária e ambiental, mas no eletromagnetismo a gente tem dois exemplos interessantes. O campo eletrostático, que é um campo produzido por cargas elétricas, ele é um campo conservativo. O rotacional desse campo é zero e o gradiente o divergente dele é diferente de zero. Ele é um campo dito potencial ou irrotacional. Já os campos magnéticos, as leis que regem o campo magnético, elas nos mostram que o divergente do campo magnético é zero, tá? E o rotacional é diferente de zero. Então esse campo ele tem que formar necessariamente linhas fechadas, tá? E não linhas abertas. E por isso ele é denominado um campo solenoidal. Então o rotacional ele é muito importante para estudar campos solenoidais, tá certo? O campo magnético é um desses exemplos, mas existem fluidos, por exemplo, com circulação, tá? Fluidos rotacionais, fluidos turbulentos, costumam ter uma equação de campo vetorial que traz um rotacional não nulo, tá certo? Então, trata-se de uma operação que transforma um campo vetorial F vetor em outro campo vetorial, tá certo? O rotacional dessa função é escrito da seguinte maneira. Bom, derivada, tá? A componente I, a componente x, tá? Ela tem a derivada da componente z com respeito a y menos a derivada da componente y com respeito a z. Quer ver uma forma legal de você pensar isso? Pensa na seguinte sequência: x, y,
e z, tá? Essa sequência, se você fizer uma coisa cíclica, ela vai ficar y, depois o y é z, e depois volta para o x, tá certo? E você ainda pode fazer z, x e y, tá? Isso aqui é uma rotação cíclica, você vai seguir no seguinte sentido: x, depois y, depois z. Assim como está no alfabeto, tá bem? E quando chega no z, ele volta para o começo. E aí o que que acontece? Esses, tá? Esses são os termos positivos. Se você inverte isso, você tem que agregar um sinal para dar conta dessa inversão, tá certo? E aí o que que acontece? Se você tiver algum tipo de inversão disso, como por exemplo, tá? Vamos botar aqui, ó. Se você tiver, por exemplo, x, no lugar do y vai ficar z, y. Isso é uma inversão, tá? Beleza, tudo bem. Você vai ter uma consequência para isso. Aí você faz o y, x e z. Você inverteu, né? Beleza, vai ter uma consequência. Aí depois você faz z, y e x, tá? Você inverteu. A ordem direta, você vai colocar os termos positivos, porque está tudo certo. E a ordem inversa, você vai colocar os termos negativos. Tá? E aí, como é que a gente conta isso? Primeiro a derivada, depois a componente. Então, ó, del y componente z. Ele é positivo, ó, porque o y vem antes do z. Então, ó, beleza, né? Se a gente vai seguir essa sequência, a sequência tem que seguir bem aqui também. Primeiro a gente toma a derivada da componente. Então, del y da componente z é positivo. Agora, olha o que acontece aqui. Eu vou tomar del z, del y. ZY, ela está invertida aqui, ó. Tá? ZY está invertido. Então, ele tem que estar com sinal negativo. F é a componente x, tá? Então, zx, olha, z depois do z é x. Aí o que que acontece? Isso aqui é a ordem direta. Naturalmente, você vai trocar o outro termo para colocar o inverso dele. Então, ó, x e z. É uma inversão aqui, ó. X e z. Então você está tomando a derivada em x da componente z. Então ele tem que ter um sinal de menos. Ah, professor, e por que que... Aqui está errado também, né? É um j, de novo. Tá? Veja, na componente x, o x não aparece. Tá? Tem uma razão clara para isso, quando a gente toma o rotacional. Vai ficar muito claro para vocês quando eu trouxer o mnemônico. Mas, tecnicamente, a definição de rotacional é algo que traz isso. Mas eu não posso trazer a definição formal de rotacional para vocês, porque ela é uma integral de superfície, tá certo? Ela relaciona uma integral de linha com uma integral de superfície. Não vou falar dela agora. Então, o que que acontece? Vamos imaginar que você esteja computando um giro. Eu não sei se vocês estão fazendo física geral agora, né? Mas, ou quem já fez física geral, o que que é o giro? Né? O giro ele é descrito por uma grandeza chamada momento angular. O giro ele é descrito pelo produto entre o momento linear do objeto, ou seja, a massa vezes a velocidade dele, vezes o vetor que liga o eixo de rotação à posição desse objeto. E o giro ele é descrito por uma terceira variável que está lá em cima. Então, a terceira variável, por exemplo, a componente y, ela não vai aparecer na jogada quando a gente estiver computando a componente y do momento angular. Tá? Então é isso, gente. O momento, desculpa, o rotacional, ele é, de certa maneira, análogo ao produto vetorial. Tá certo? Então, na componente y, o y, nada de y existe. Na componente x, nada de x existe. E na componente z, nada de z existe. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. G é a componente y. Então, ó, xy, tá bem aqui, ó, xy. Menos yx. Onde que está o yx? Bem aqui, ó,
YX bem aqui, tá? Então, gente, esse é o termo inverso. E como isso facilita a nossa vida? Se eu quero a componente I, eu tiro tudo que tem I. Aí eu só relaciono direto com o inverso. O direto tem sinal positivo, o inverso tem sinal negativo, tá? Y, tira tudo que tem Y. Pega só o que sobe, só a componente X da função e a componente X, né, do nabla, a componente Z da função, a componente Z do nabla, tá certo? Do operador vetorial. Então, olha aqui, gente. Nós podemos escrever isso aqui como se fosse um determinante de uma matriz. Mas, óbvio, isso não é uma matriz, gente. Isso aqui é só um mnemônico para você lembrar, porque você sabe calcular determinante. Tá? Essa linha aqui, essa busca essa outra, nós temos os termos negativos. Aí você inverte aqui, ó. Diagonal secundária aqui, né? Esse busca esse e esse busca esse. Você pode fazer esse produto, só aplicar um determinante aqui, como se isso fosse uma matriz, tá? Mas isso não é uma matriz, isso é apenas um mnemônico, tá? E quando você for multiplicar isso aqui, na verdade, você vai aplicar o vetor nabla nesse vetor aqui, nessa função, desculpa. Então a gente vai entender o rotacional como um produto vetorial. Portanto, usaremos o mnemônico do cálculo do determinante de uma matriz. O que é mnemônico? Não é uma coisa que é assim, é uma coisa só para você lembrar, tá? Por exemplo, o pessoal, para decorar o sistema solar, falava: minha velha, traga meu jantar, sopa, uva, nozes, pão. Isso é um mnemônico, é uma coisa para você lembrar. Mas o sistema solar não é nem minha velha, traga meu jantar, não é isso. É Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e na época em que eu aprendi isso aí tinha Plutão. Hoje Plutão não é mais um planeta, ele é um planeta não. Acho que essa que é a denominação que estamos usando agora. Certo? Aplicações disso, tá? Os campos de quadrado inverso. Vocês vão estudar esses campos de quadrado inverso provavelmente ou na física 1 ou na física 2, porque vocês não vão escapar de estudar gravitação. É uma coisa super importante para vocês entender o que é uma força gravitacional, tá? Ela está presente em todos os campos quase aí da engenharia. Talvez na engenharia elétrica ela fique um pouco de lado e os campos elétricos e magnéticos tenham maior relevância lá. Mas, ainda assim, o campo elétrico ele é muito parecido com o campo gravitacional quando ele está na sua forma estática. Tá? Força gravitacional, tá, gente? A lei de gravitação universal de Newton afirma que partículas massivas de massa m e m se atraem com uma força de natureza módulo dessa força, a intensidade dessa força, tá? Essas duas barras denotam isso, é Gm m dividido por r quadrado, em que r é a distância entre as partículas e g uma constante de gravitação universal, ou seja, ela tem um valor para quaisquer elementos gravitacionais. A força gravitacional ela pode ser escrita como um campo vetorial e como um campo vetorial a gente pode tomar o divergente, pode tomar o rotacional desse campo vetorial. A propósito, existe um teorema chamado Teorema de Helmholtz, que eu não vou provar para vocês, que eu tampouco vou falar dele aqui de uma forma mais aprofundada, mas esse teorema mostra para a gente que um campo vetorial ele está bem estabelecido se nós pudermos calcular o seu divergente e o seu rotacional. Podemos reescrever essa expressão vetorialmente, lembrando-nos que a força gravitacional é exercida ao longo da linha que une duas partículas. Tá? Supondo que o objeto de massa m esteja na origem do sistema de coordenadas e que r vetor seja o vetor posição que localiza o objeto de massa m, então r é igual ao módulo do vetor posição. E a força exercida pela partícula de massa m sobre a partícula de massa m tem direção e sentido do vetor unitário, que é posição dividido pelo seu módulo. Se é alguma coisa dividido pelo seu módulo, é um vetor unitário, tá? Por quê, gente? Porque o vetor é escrito como o seu módulo vezes o vetor unitário ao longo da direção que ele se encontra, tá? Isso é álgebra linear e geometria analítica. Então, ó, F vetor é menos Gm dividido por R quadrado, R dividido por R. Essa é a direção desse campo gravitacional. Você pode escrever de forma alternativa, multiplicando esse R aqui embaixo e com R vetor aqui em cima, tá certo?
Campo de quadrado inverso. O campo gravitacional é um campo de quadrado inverso. Professor, mas por que não tá o cubo aí? Gente, é porque é o seguinte, olha, aqui tem uma dimensão nesse R, tá? Que é o módulo dele vezes a direção dele, e aqui tem três dimensões tal cubo. Quando você dividir três, né, dois expoentes aí com potência 1 e o outro com potência 3, você vai ficar com um de potência 2 aqui embaixo, tá? Então isso aqui é a mesma coisa do que isso aqui, ó. Tá bem? Sendo que x, y e z, a gente poderia escrever esse R aqui como xi mais yj mais zk, beleza? Algumas considerações, tá? Se k maior que zero na expressão acima, tá? Ou, desculpa, na expressão abaixo, então a força e o vetor têm a mesma direção. O campo se direciona para longe da origem. E isso pode acontecer no caso de uma força elétrica, de uma força eletrostática. No entanto, se a constante k for menor que zero, então a direção do campo é a mesma, mas seu sentido se inverte. Tá? Nos campos bidimensionais e tridimensionais, respectivamente, podemos escrever os campos de força da seguinte maneira: ó. K, aí eu reescrevi o vetor posição. Ele é xi mais yj, tá? Dividido por x quadrado mais y quadrado, ela dá 3 meios, tá? Porque isso aqui é o módulo de R ao quadrado, desculpa, ao cubo. O módulo de R é a raiz quadrada do soma dos componentes. Mais uma vez, geometria analítica. E aqui, a única coisa que muda é que a gente acrescenta a componente z, tá? Mas é essencialmente muito parecido, tá? O campo de força como um campo conservativo. Então, o campo de força gravitacional, ele é, por definição, um campo conservativo. E ele, por que isso acontece? Porque ele pode ser obtido por meio de uma função energia potencial gravitacional, que é um escalar. Vocês vão estudar essa função aqui na Física 1 e vão ver como obter a força gravitacional a partir da operação do gradiente. Isso aqui é um escalar, esse gradiente vai transformar o campo escalar de energia potencial num campo vetorial gravitacional. O operador nabla, tá, gente? O operador nabla, ele é uma coisa que facilita muito a nossa vida na forma de um mnemônico. Ele não é um vetor, tá, gente? Mas ele pode ser enxergado num formato mnemônico tal como, tá certo? Você pode usar esse operador para você pensar nas operações. O operador del ou nabla pode ser imaginado como um aparato semelhante a um vetor. Ele não é um vetor, ele é um operador diferencial. Ele aplica em coisas, ele não multiplica as coisas, tá? Por exemplo. Então, o que pode ser aplicado em funções escalares e vetoriais. Com ele, podemos pensar o gradiente, o divergente e o rotacional. Então, nabla pode ser escrito da seguinte maneira: ó. Nabla é igual a del xi mais del yj mais del zk. Beleza? Gradiente usando nabla. Você vai aplicar o gradiente ao campo escalar como se fosse o produto de um escalar por um vetor. Tá? Então, o gradiente pode ser entendido como aplicação do nabla diretamente a um escalar, tal como se fosse o produto de um vetor por um escalar. Gente, lembrando, a operação é sempre aqui da esquerda para a direita. Você não vai botar φ del x, isso já é outra coisa. Tá certo? Então, você vai aplicar, ó, del xi de φ vai produzir isso, del y de j aplicado em φ vai produzir isso, e del zk aplicado em φ produz isso aqui. Então, esse é o operador linear que o produto, desculpa, a soma dessas três coisas aplicadas nele é igual à soma dessas aplicações. O divergente, tá? Podemos expressar a divergência como produto escalado nabla por um campo vetorial F. Se você está com dificuldade em álgebra linear e geometria analítica, estude, reveja o produto escalar. Eu não tenho como falar disso para vocês, porque eu não ministrei essa disciplina e existe uma disciplina específica para isso. Se você não conseguiu aprender na época, você vai lá e estuda e tenta compensar isso. Posso te ajudar, né, eventualmente nas aulas, mas aqui eu não tenho como fazer isso. Então, ó, F vetor é componente x e componente y, j, mais componente z, k. Ou seja, a componente x é expressa pela função f, a componente y pela função g e a componente z pela função h. Então, o que é o produto escalar? É o produto, tá? É o produto
das componentes somados umas com as outras. Então, por exemplo, o produto escalar entre um vetor A e um vetor B de componentes AX, AY e AZ, BX, BY e BZ é AX mais BX, AY mais BY, AZ mais BZ, tá? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Ele vai aparecer aqui para vocês. Então vai aparecer agora para vocês, tá? O divergente. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou procedendo como se isso aqui fosse um produto escalar. Então o vetor f, aqui, nosso campo vetorial, tem componente f, tem a componente x, descrita pela função f, a componente y, descrita pela função g, e a componente z, descrita pela função h. Então, ó, vou fazer o produto escalar dessas coisas. Então eu aplico a componente x no F, desculpa, eu aplico a componente x do nabla na componente x de F, componente y do nabla na componente y de F e a componente z do nabla na componente z de F. Por quê? Porque é isso que o produto escalar faz. E eu já vou mostrar para vocês um quadro apresentando esse produto escalar. Então, ó, derivada da componente x com respeito a x, derivada da componente y com respeito a y, derivada da componente z com respeito a z. Você vê aqui, ó, o que é um produto escalar? Ele é um produto entre dois vetores que produz um escalar. Então, ó, qual é o valor desse escalar? A, desculpa, AX, que é a componente x de A, vezes BX, que é a componente x de B, mais AY, que é a componente y de A, mais BY, que é a componente y de B, mais AZBZ, tá? Que é a componente Z de A vezes a componente Z de B. Então, veja, eu até coloquei aqui, grafei como as componentes de F, tá? Do vetor F. Então, a del x da componente x, aplicado aqui, aplicada a derivada nele, né? Del F, del Y na componente Y e derivada em Z da componente Z. Lembrando que Fx, Fy e Fz dependem de x, de Y e de Z. Tá? A componente x não depende só de x. E a y não depende só de y, depende de x e z também. É a mesma componente z. O rotacional, a gente pode expressá-lo como um produto vetorial do nabla por um campo vetorial f. Então, está aqui o campo vetorial f, aqui o nabla, e como você toma um produto vetorial? Realizando o determinante dessa matriz, em que você coloca os três vetores unitários, você coloca o vetor 1 e o vetor 2. E você faz, né, o determinante, você obtém aí o resultado do produto vetorial. Mas o produto vetorial, ele é, na verdade, tá, uma operação que ele é realizado entre dois vetores e produz um vetor que é perpendicular aos dois outros. Tá? Perpendicular ao plano formado pelos outros dois. E para isso, né, como a gente produz um vetor perpendicular ao plano, a componente x não pode ter x, a componente y não pode ter y e a componente z não pode ter z. Tá certo? Aqui, ó, o produto vetorial entre A e B é ordem direta menos ordem inversa. Então, ó, y e z, x, y, z, a, y, z, ordem direta. ZY, o z está voltando para o y, então ordem inversa, por isso que ele tem o sinal de menos. Aí, componente y, z, x, y, z, aí volta para o x de novo. Ordem direta, beleza. E x e z? O x está voltando lá para trás no z. Então, ó, AX, BZ é ordem inversa. A XBY, x, y, z. Então, x, y, ordem direta. YX, o y volta para o x, então é ordem inversa. Beleza, gente? A mesma coisa aqui, eu coloquei del y representando a derivada parcial em y, tá? Mantendo x e z constante. Então, del y da componente z, do campo vetorial, menos del z fy na componente y do campo vetorial. Veja, é a mesma coisa, eu só troquei o A pelo vetor, pelas componentes as componentes de A pelas componentes de nabla e as componentes de B pelas componentes de F, tá certo? Então o nabla seria o primeiro vetor, então a gente escreveria aqui como nabla vezes F, né? O hot F aqui, né? Nabla vezes F. E assim a gente procede, tá certo, gente? Bom, a aula por hoje foi isso. Tem alguns exemplos que eu queria realizar aqui com vocês, tá? Que são muito simples. Vamos lá, gente. Exemplo 1. Tá?
Determine o campo gravitacional associado ao potencial gravitacional. Então, aqui, ó, potencial gravitacional. Vou colocar aqui em duas dimensões, tá? Por simplicidade. Então, vamos botar três aqui, né? Para vocês terem uma experiência de como fazer com três. X quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado elevado a meio. Gente, seguinte, ó. Em primeiro lugar, o campo gravitacional é dado pela seguinte expressão. F de x, y, z é igual a menos o gradiente, tá? Que é menos o gradiente do potencial. Então, vamos pegar aqui esse potencial. Então, tomando o gradiente, teremos. Aqui vai ficar menos derivada parcial em x, tá? Na direção x, na direção y e na direção z. Certo? Aí você vai pegar essa função aqui e aplica, né? Então, onde tem o φ aqui, olha o que você faz. Você bota a sua função. Cara, isso dá uma raiva, sabe? Aí você aplica a função, né? Simples assim. Aplica a sua função, tá? E calcula as derivadas. As derivadas parciais. Parciais. Aqui, ó. Bom, vamos lá. Antes, após mudar os sinais e tirar as constantes das derivadas, fica assim, ó. Como tem menos em todos, né? E tem um menos na expressão, então esse menos some, tá? Então vou botar assim, ó. O GM está multiplicando todas, então eu coloco em evidência. E pronto, ó. Então vamos tomar essas derivadas, né? Derivando em x. Vamos lá, naquela nossa velha forma de fazer, né? Quem é que está mudando aqui é o x, então todo o resto é constante. Só que temos uma questão aqui, tá? Aqui a gente vai tomar essa derivada aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui, é mais fácil para mim, isso aqui, ó. Eu troco o sinal do expoente.
Gente, aqui nós temos uma função de raiz, tá? O inverso, na verdade, da raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Nós temos que usar o quê? Temos uma composição de funções. Logo, usamos a regra da cadeia. Aqui, ó. Isso aqui vai ser u, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado vai ser u. E aí a gente vai tomar del f del u e del u del x. Quem é del f del u? Vou computar aqui primeiro a variação da função com respeito, né, a essa variável aqui dentro. Ela é menos meio, porque cai aqui u elevado a menos 3 meios. Por quê, professor? Bom, gente, menos meio menos um, tá? É o mesmo que menos um mais meio. Um mais meio é um e meio. 3 sobre 2 é um e meio. Você pode pensar dessa maneira. Ou você pensa que um mais meio é 2 sobre 2 mais um sobre 2, que dá 3 sobre 2. Mas outra forma de você fazer. E aí depois eu derivo isso aqui com respeito a x, tá? Bom, como eu estou derivando com respeito a x, tudo que é y e z some, tá? Porque a gente vai ter, vão estar somando constantes aí, e a gente vai ficar com 2x, tá? Só que o u, como eu falei para vocês, é essa parafernália aqui. Então a gente vai copiar isso, tá? Esse termo eu posso jogar para fora, né? Menos meio. Corta com esse 2 aqui, tá? Corta com esse 2 aqui. Isso eu posso reescrever como 1 sobre o ao cubo, desculpa, 1 sobre o a 3 meios, então, se jogou lá para baixo, eu troco o sinal, tá? E u, como eu falei para vocês, é x quadrado mais y quadrado, tá? Elevado a 3 meios. Então, a componente x do gradiente, tá? Resulta em menos x, vou botar esse x para dentro aqui, dividido por x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, tudo isso é elevado a 3 meios. Beleza? Vou fazer as outras derivadas, né? Derivando em y, você vai ter a mesma coisa, só que com a derivada em y. Então, bora botar aqui o y em vermelho. Aí, eu vou fazer o quê, gente? Tá? Ah, vou fazer de outro jeito aqui. Vou fazer a regra do quociente, né? Esse, derivada desse, linha, vezes esse aqui, menos 1 aqui, tá? Vezes isso. Aí a regra do quociente é menos. Aí 1 vezes a derivada do segundo. Aí tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado. Tá? Dividido por isso ao quadrado, que vai dar 1. Bom, o termo
ele é igual a zero, pois a derivada de 1, constante, é zero. Logo, resta isso aqui. Vou botar o menos para cá, tá? E sobra o cálculo dessa derivada. De toda forma, é preciso usar a regra da cadeia. Então, isso aqui vai ser, ó, meio de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, que é a derivada de u, se eu chamar tudo isso aqui de u, a derivada dessa função com respeito a u. Vamos fazer... Calma aqui. Tá? Logo, isso aqui vai ser tá? De u elevado a meio du dx. Desculpa, du y. Beleza, gente? Que é igual ao quê, ó? Vamos derivar em u. Vai ficar meio de u elevado a meio menos 1, que é menos meio. Beleza? Vezes du y. Quem é u? É x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Agora sim. Beleza? Então, derivando, tá? Vai ficar, ó, isso aqui vai ficar meio. Vou trocar o u pelo seu valor como função de x, y e z, tá? E a derivada disso aqui, ó, derivada de x quadrado com respeito a y é zero, porque x é tomado como constante. A derivada de z quadrado com respeito a y é zero, porque é tomado como constante. E a derivada de y com respeito a y é 2y. Tá certo? Só que aqui tem uma outra questão. Ah, não, tá, o sinal tá lá em cima, né? Que é igual, tá? Vou mexer nesse termo aqui, ó. 2 corta com 2 ali. Então, esse 2 corta com esse 2. Esse daqui, ele vai lá para baixo com o sinal trocado, ó. Beleza, gente? Então, ó, só pegar aqui o resultado da derivada, né? Aqui, ó. Essa derivada a gente resolveu bem aqui e a gente vai trocar por isso, ó. Certo? Isso aqui pode ser escrito como menos y dividido por isso aqui, ó. Tá? Então, tem a mesma, é uma potência de mesma base, a gente mantém a base e multiplica os expoentes, tá? Desculpa, soma os expoentes. Então, 1 mais meio é 3 meios, tá certo? Essa que é a resposta. Bom, se você for ver, é muito parecida com a resposta de x. A diferença é que aqui na derivada parcial em x produz um x e aqui produz um y, tá? Então, para o caso de z,
a resposta deve ser ó, igual, só que igual não, similar, deve ser análoga, igual a menos z dividido por isso. Beleza? Aí, ó, apliquemos essas respostas na força. Beleza? Aqui, ó. Eu vou pegar o x e vou trocar aqui a derivada parcial em x, que foi já o resultado que eu calculei. Então, eu vou trocar isso aqui, ó. Esse menos eu vou jogar lá para frente, porque todos têm menos, né? Aí eu vou pegar o de y, vou trocar a derivada aqui, que foi o que a gente acabou de fazer, tá? E z, certo? Então, tá? Eu posso jogar esse menos para frente, então, quando menos um em evidência. Ficamos com a resposta, ó. Menos gm. Isso aqui ainda pode ser escrito de uma forma mais tranquila, né? Que é r dividido por r ao cubo. Mas deixemos assim, tá? E o nosso hoje, a aula de hoje vai ter menos exemplos, né? Tá? Que é o exemplo 2, que é calcule a divergência e o rotacional de f de x, y, z igual a x quadrado y e isso aqui, vocês vão ver, vai demorar pra caramba. Mais 2y ao cubo z j, tá? Mais 3z k. Bom, divergente nem tanto, né? Então, pulemos a divergência. Então, div, vamos botar escrever assim, né? Nabla escalar f. Então, é a derivada parcial de x, em x, desculpa, da primeira componente, x quadrado y, tá? Mais a derivada parcial com respeito a y, tá? 2y ao cubo z mais derivada parcial em z de 3z. Gente, olha, observação que eu fiz para vocês. A componente x, ela depende de x e y. A componente y, ela depende de y e z. A componente z depende só de z. Mas aí já está explicado nas outras que elas não necessariamente precisam depender só das componentes que elas dizem respeito. Então, por exemplo, a componente x depende de x e y, a componente y depende de y e z, e a componente z depende só de z. Tá certo? Assim, então, passamos a divergência aqui. Y é constante numa derivada parcial em x, então ele sai. 2z é constante, tá? Numa derivada parcial com respeito a y, então sai daqui. E o 3 é constante na derivada com respeito a z. Agora vamos fazer as derivadas, né? Executando as derivadas, temos a divergência
Derivada de x quadrado é 2x. Derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Então, aqui vai ficar 6z, 6y ao quadrado z. E derivada de z é 1. Então, mais 3. Essa é a divergência. Tá certo? Calculemos o rotacional. Agora é um pouquinho mais complicado, né? Vamos lá. Rotacional ao nabla vetorial F. Aí ele vai ser aqui, ó. Colocar componente I. Componente J. Mais a componente K. Beleza? Ó, quem é a componente X do rotacional? Tá? Vamos montar aqui, ó. Ó, não pode ter a componente x aqui e tem que ser direta e inversa. Começa contando da derivada. Então, se não tem se não tem a x, tem que ser y e z, tá? E aí a ordem direta é só você inverter aqui, ó. Então aqui vai ser z e fy. Beleza? Aí na componente y, diz respeito a j, não pode ter x. A sequência seria z e x. Então aqui é z, fx. Aí só troca. Fz, del x. Aí aqui nós vamos ter, né, f... Aqui não pode ter z, né? Então vai ser del x, del fy. E aqui f x del y. Beleza, gente? Agora vamos lá. Quem são as componentes? Gente, olha no vetor. A primeira aqui é a componente x. Tá? Fx é essa. Fy é a que acompanha o j. Então é 2y ao cubo z. E fz é igual a 3z. Beleza? Agora nós vamos aplicar aqui. Beleza, ó. Z. Onde tem Z, eu já vou pegando aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem FZ. Pronto. Componente Y. Na primeira tem Y. Tá? E no último aqui tem Y. Componente Z. Beleza? Aí, o que resta é a componente X. Então, aqui, ó, na componente Y tem X. E na componente Z tem X. Beleza? Pronto. Beleza? Ó, vamos lá. Na sequência. Vamos pegar esse termo mexendo nele aqui, ó. Derivada de 3z com respeito a y é 3 vezes a derivada de z com respeito a y, que é 0. Tá? Derivada de 2y ao cubo z, esse 2y ao cubo é constante, porque a gente está derivando em z, então x e y ficam constantes. Del z, tá? Que é 1. Então, vamos deixar assim, né? Ó, derivada com respeito a z de x quadrado y é 0, porque aqui a gente está tomando a derivada, está fazendo variar z, mantendo x e y constante, então a derivada de constantes são 0. A mesma coisa aqui, ó, tá? Derivada de 3z com respeito a x é 0, porque nós temos 3 constantes e z constante também.
Derivada com respeito a x de 2y ao cubo z. Novamente, estamos derivando com respeito a x. Então, y e z são constantes, a derivada é zero. E, por último, né, nós fazemos aqui, ó. Afinal, isso aqui parece que foi mais fácil que o divergente, né? A maioria das derivadas é zero. Então, eu posso tirar x² da derivada porque eu estou derivando em y. Então, x é mantido constante. Então, toda constante pode sair da derivada. Logo, tá? Del z é 1. Tá? Isso aqui sobra assim. Não tem a componente y é zero, tá, gente? E del y é 1. Sobra só menos x². Então, nosso vetor, nosso campo vetorial é esse aqui, ó. Tá? Menos 2y ao cubo e menos x² k. Certo? Então é isso, gente. Forte abraço a todos e até a próxima.